Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas hoje dos membros aqui do canal, lá no grupo do Telegram. Se você é membro e não está no grupo do Telegram, quando você clicou lá para virar membro, você ganhou o linkzinho, tá? Então procura aí o link, certo? Do grupo do Telegram para você participar conosco. Se você não for membro do canal ainda, membros recebem vídeos mais cedo, a gente tem um grupo no Telegram, eu respondo suas perguntas e uma série de benefícios para os membros e você ajuda a financiar toda essa produção de conteúdo aqui no YouTube. É só entrar no link aqui embaixo e tem uma série de benefícios aí à sua disposição com valores diferentes aí para você fazer o 2D de Teologia chegar mais longe. Pastor Iago, qual o limite bíblico para falar algo de alguém? Como posso saber se não estou maldizendo ou blasfemando, por exemplo, quando chamam um político de ladrão? Mas pergunta específica, né? A Bíblia condena a fofoca. Fofoca é basicamente falar coisas privadas de outras pessoas pra gente que não tem por que tá sabendo daquilo. A Bíblia também condena a difamação. Difamação é basicamente diminuir a reputação, diminuir a fama de alguém. Difamar é ficar falando coisas ruins de outras pessoas indiscriminadamente. Eu tenho um capítulo inteiro sobre fofoca e difamação lá no livro Pecados Aceitáveis. Você pode dar uma olhadinha lá se você quiser. Agora, falar mal de alguém sempre será difamação? Bom, Jesus fala mal de algumas pessoas, ele fala mal dos fariseus, por exemplo, aos seus discípulos, quando fala mal do comportamento público dos fariseus, para que seus discípulos não imitem aquilo. Então existe um propósito positivo, que é evitar que as pessoas sejam influenciadas pelos fariseus. Jesus chama um líder civil de raposa, ou seja, está falando mal de um político. Paulo critica duramente falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes da igreja. Então falar mal dos outros nem sempre é pecado. A questão de Jesus estaria em pecado, Paulo estaria em pecado. Mas eles fazem isso com propósitos muito claros. Eles estão tentando proteger a igreja de um pecado, proteger a igreja de uma má influência. Então falar mal dos outros, por falar, para encontrar um prazer mórbido nisso, isso certamente é uma coisa pecaminosa. Agora, quando que a gente fala tem como objetivo proteger alguém de uma má influência, proteger alguém de uma má doutrina, aí você tem realmente um caminho onde falar mal tem uma utilidade para a edificação das pessoas de fato. Onde é que traça-se a linha? Difícil traçar uma linha objetiva, né? Mas certamente é a linha do propósito e do objetivo que envolve por que é que eu tô falando mal daquela pessoa para outra pessoa, né? Eu tô protegendo, tô produzindo alguma coisa boa para alguém, aí beleza. Se eu tô simplesmente querendo queimar alguém ou alguma coisa assim, aí realmente é um problema. Qual a diferença da atuação do Espírito Santo antes e pós-Pentecostes? Pessoas eram salvas sem a intercessão do Espírito Santo? Também é uma ótima pergunta, tá? O Espírito Santo passou a habitar em nós como fruto da salvação a partir de Pentecoste. Antes de Pentecoste, ainda havia o regimento da antiga aliança, onde o Espírito Santo não habitava nas pessoas por causa do processo salvacional. Jesus deixa claro que o Espírito Santo que estava com eles agora habitaria neles. Então o Espírito Santo antes só estava com a gente. O Espírito Santo no Antigo Testamento ungia pessoas ao ministério, preparava pessoas para o serviço, capacitava pessoas a atitudes, mas a presença do Espírito não estava relacionada diretamente com a salvação, como é no Novo Testamento. O Antigo Testamento até mostra o Espírito Santo deixando pessoas, o Espírito Santo abandonando pessoas. A gente não encontra isso no Novo Testamento, porque se no Antigo Testamento, por exemplo, pessoas recebiam o Espírito Santo estava ali com elas, as ungindo, as preparando, as capacitando para um ofício, quando a pessoa larga aquele ofício, perde a aprovação de Deus para aquele ofício, por exemplo, o Espírito Santo para de estar com aquela pessoa. No Novo Testamento, como o Espírito Santo habita em nós agora, tabernacula em nós agora, nos faz de tabernáculo para a salvação, o Espírito Santo permanece com a gente de forma indelével como o penhor do Espírito, como diz Paulo, como aquilo que garante que Deus nos resgatará de fato no último dia. Em Judas 8, diz: do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Quando Judas fala de insultos aos seres celestiais, quer dizer que debochar do diabo, ao modelo de cartas do diabo ao seu aprendiz, é pecado? Então, depende aqui do que você entende como insultar, tá? Eu não acho que C.S. Lewis vai começar a ser debochado do diabo diretamente. Ele tá construindo um texto alegórico, onde ele cria um tipo de alegoria sobre a vida, sobre a existência, a partir do que o diabo faz, escrevendo cartas ali ao seu sobrinho. Eu não acho que C.S. Lewis tá debochando não, tá? Debochando do diabo. Eu acho que a ideia de insultar seres celestiais, debochar seres celestiais, não seria a ideia de oposição, né? De uma... Rapaz, realmente é uma boa pergunta, né? O que ele quer dizer com debochar de seres celestiais? É um texto que gera muita polêmica e que, bom, as opiniões tendem a ser muito distintas, mas eu acredito que a ideia maior aqui é a ideia de você tratar os seres celestiais com pouco caso, digamos assim. Tratar o diabo e Satanás, já que o texto fala ali de diabo e dos demônios, né? Não fala de debochar de anjos, ou do que quer que seja, mas debochar de forças até malignas. Na minha leitura, eu acho que ele tá falando sobre a ideia de você tratar como se não representasse risco, como se não representasse algo poderoso, como se não existisse contra nós. A ideia pra mim não é simplesmente de
deboche, no sentido de dizer, o diabo não consegue, ele não vale nada, ele é mau, e falar mal do diabo ou o que é que seja. Você não pode falar mal do diabo, hein? Eu acho que a ideia não é essa, eu acho que a ideia é de não tratar a força do mal do diabo como sendo aquilo que ela é. É uma força maligna, poderosa, terrível, que vem pra nos destruir, pra nos matar. Não é algo que é tratado com desdém. Não é tratado com pouco caso. É sério. E a gente trata com seriedade, tá? Não acho que isso tire a possibilidade de fazer gracejo, ou de se opor ao diabo de alguma forma mais irônica ou sarcástica, né, diante da força do mal, o que é que seja. Mas eu acho que significa, mais expressamente, tratar como se não representasse muita coisa. Mas assim, é um texto que eu nunca parei pra fazer um trato exegético muito cuidadoso. Nunca expus Judas na igreja, nunca preguei em Judas, então nunca fui ali no original, no grego de Judas, pra poder trabalhar com cuidado, não. Então pode ser alguma outra coisa. Se você tiver uma opinião diferente aí, quem sabe, deixa aí nos comentários. Você que talvez tenha uma opinião diferente aí sobre o que é que significa Judas 8. Seria bom ver a contribuição aí da comunidade. Por que os capítulos do Evangelho de João são tão longos? O capítulo 6 tem 71 versículos. Porque o cara que fez o corte fez isso. A divisão de capítulos não é uma coisa inspirada, não provém do texto original. A divisão de capítulos veio posteriormente. Então é uma invenção editorial posterior. Colocaram muitos versículos no capítulo porque o cara achou que o bloco narrativo era maior e preferiu deixar assim. Mas isso não tem relevância nenhuma, tá? Às vezes até atrapalha. Às vezes o ideal é você analisar o texto em sequência, sem se preocupar com onde começa ou termina o versículo, onde começa e termina o capítulo. Você, como batista, faria parte do movimento Anabatista, que era o único da época da Reforma que praticava o credo do batismo? Gente, não é difícil olhar pra trás e saber onde é que você se posicionaria em movimentos históricos. É muito difícil fazer isso. Se eu tivesse em tal lugar, o que é que eu faria? Se eu tivesse na Alemanha nazista, eu apoiaria Hitler ou não. Se eu tivesse nos tempos bíblicos, eu seria um dos discípulos que seguiria ou me seguiria posteriormente. Se estivesse na Revolução Francesa, cara, você não sabe. Você tem que saber o que é que você faz hoje, tá? O movimento Anabatista era o único movimento que era credo batista, mas beleza, eles podiam ter uma série de outros problemas, como eles tinham, que talvez me fizesse não fazer parte do movimento Anabatista, como a reforma radical, a iconoclastia e um monte de práticas comuns ao anabatismo, do qual eu não participaria, provavelmente. Então, assim, é muito difícil colocar em movimentos históricos, certo? Quais as principais diferenças entre o dispensacionalista clássico e o progressivo? Clássico, hoje em dia, pouca gente a maioria é dispensacionalista revisado, certo? Eu ainda tô naquela, não esqueci não, tá? A nossa série de vídeos sobre dispensacionalismo, eu faço de vez em quando, só que é um vídeo que é muito técnico, pouca gente se importa muito, então eu tenho que gravar de vez em quando, porque dá views baixíssimos. Mas ajuda para colocar a história do movimento aí em destaque. Eu quero falar sobre dispensacionalismo, também quero falar de aliancismo, tá? Quero você juntar tudo isso. Se você não viu nossa série de vídeos, vai lá ver sobre a história do dispensacionalismo, o que é dispensacionalismo, as doutrinas fundamentais. Eu já falei do dispensacionalismo clássico, acho que já falei do revisado, não tenho certeza, mas tenho que falar do progressivo também. Eu acho que não falei do revisado nem do progressivo ainda não, tenho que falar deles. Mas talvez a principal diferença aí que envolva seja o modo como os dispensacionalistas progressivos assumem a chave hermenêutica do George Elton Led, do já e do ainda não, do reino inaugurado, de que o reino de Deus já foi inaugurado, já se iniciou e está sendo estabelecido por Deus e se consumará no fim de todas as coisas. O revisado acredita que o reino ainda não veio, ainda não foi inaugurado, ainda não se iniciou. Então o reino veio em Jesus e o reino se foi em Jesus. Então não tem nenhum reino inaugurado ainda, e isso afeta, obviamente, as leituras e as hermenêuticas que nós temos sobre escatologia. Essa talvez seja a principal diferença. Um amigo quer saber o melhor sistema de RPG que já jogou. GURPS foi o melhor sistema de RPG que eu já joguei. Eu jogava Tormenta usando o GURPS como sistema. Hoje o Tormenta já tem um sistema próprio deles, né? Eu acho que é o T20, D20? Eu não lembro exatamente, que eu nunca joguei Tormenta mais recentemente. Tenho vontade, mas falta tempo. Falta tempo pra voltar a jogar RPG e falta amigos que joguem RPG costumeiramente, né? A última vez que eu joguei RPG foi na pandemia, que eu narrei um 3D&T pros jovens da igreja. Foi super divertido, certo? Mas eu joguei muito GURPS na vida. Joguei um pouco de D&D, mas foi bem pouquinho. Eu acho que eu tive um tempo, mas eu tô tentando lembrar aquele Yaga adolescente. Quando adolescente, eu acho que eu joguei... Tem uma coisa assim, tipo Storytel. Não é Storytel não, é outro nome. Dragon Helm. Eu joguei algum sistema aí, algum outro sistema estranho aí, que eu não me adaptei, basicamente. Mas que tinha uns negócios de ponto, assim. Eu acho que jogava com coisa de... Usava vampiro? Era vampiro a máscara que eu jogava com esse sistema? Eu não lembro não, gente. Desculpa aí. O Iago adolescente já não existe mais. Dwight Pentecost afirma que João escreveu as 7 igrejas do Apocalipse com um tríplice propósito. Um propósito local, individual e profético. O propósito profético citado por ele ainda é um argumento válido dentro da teologia reformada. Eu não vou falar em nome da teologia reformada, tá? Porque eu não sei exatamente como é. Eu acho que não existe nenhum tipo de consenso muito grande nesse sentido dentro da teologia reformada. Mas tentar olhar para esse texto de forma tríplice eu acho um pouco complicado. Olhar para essa parte profética do texto e dizer que aqui existe uma profecia sobre igrejas do futuro. Tem gente que até tenta mapear a ideia de que essas igrejas representam eras na história da igreja, mas eu não sigo nada disso, tá? Existe um sentido naquele tempo para aquelas igrejas, e ali você tem alguns paradigmas que servem de aplicação para as igrejas de todas as histórias da igreja, tá? Achar que aquilo ali representa igrejas além das
das igrejas que estão lá estabelecidas pra mim, não é uma boa hermenêutica pra ler um texto epistolar que tá dentro de um texto profético, tá? Pra mim não é uma forma boa de ler aquele texto, não. É um texto para aquelas 7 igrejas que existiram e do que foi dito aquelas igrejas a gente traz mensagens importantes pra nós também, certo? Pra nossa vida. Mas eu não leio essa forma tríplice, não. Com o ressurgimento dos debates calvinismo versus arminianismo, como lidar com os irmãos em Cristo que chamam outros de herege somente pelo fato de não compartilharem da doutrina teológica? Arminianismo e calvinismo não deveria fazer ninguém se tratar como herege, tá? Isso é absurdo que pessoas se tratem tão mal por causa de pontos doutrinários que são importantes, obviamente, soteriologia é importante, mas que não definem exclusão dentro do povo de Deus. Houve ao longo da história da igreja uma boa quantidade de irmãos com posições e visões sobre salvação um tanto diferentes. Ninguém deveria tratar o outro por herege por ter uma visão um pouco diferente sobre soteriologia se está dentro do escopo de possibilidades de doutrinas cristãs, como o arminianismo está, como o calvinismo está. Eu sou um calvinista, mas arminianos são certamente meus irmãos em Cristo. E aí, como é que você lida com quem trata o outro por herege? É difícil. Como é que você fornece maturidade pra uma criança? Como é que você dá crescimento pra alguém? Se eu pegar uma planta pelos pés e puxar, ela vai ficar mais alta? Se eu pegar minha filha pela mão e tentar levantar, eu vou esticá-la e deixar maior? Não tem como fazer isso. Às vezes você não tem como ensinar maturidade. A pessoa vai ter que aprender, então você tem que deixar ela ser criança, entendeu? Deixa ser criança, repreende a infantilidade, mas tem que dar tempo para que a pessoa possa, de fato, crescer. É coisa de criança. Podemos considerar o catolicismo como uma seita? Ou é apenas uma vertente equivocada do cristianismo? Não, o catolicismo é certamente uma seita. O modo como Paulo trata aqueles que adicionam obras no processo da salvação é como herege. Está em Gálatas, é outro evangelho. Então, para mim, o catolicismo é um spin-off de cristianismo, certo? É uma corrente cristã que ao longo da história foi se perdendo e virando uma coisa completamente diferente da igreja que foi fundada por Cristo Jesus. Então eu pessoalmente considero o catolicismo uma seita, mas eu acredito que existe salvação a pessoas que estão dentro de seitas também, tá? Mesmo pessoas que participam de seitas, algumas delas rejeitam algumas coisas completamente erradas e malditas dessas seitas e às vezes acreditam naquilo do evangelho que está exposto naquelas seitas, que muitas vezes seitas conseguem pregar alguma coisa do evangelho também. Então eu acredito que devem existir pessoas salvas dentro da igreja católica, como em vários outros ambientes que acreditam que Jesus é Deus, mas adicionam várias outras heresias em torno disso. Deus é muito misericordioso, as pessoas muitas vezes têm uma fé bem complicada, o caminho natural delas é uma hora sair dessas seitas, mas nem sempre todos sairão antes de morrer, né? Mas minha posição pessoal é que o catolicismo não é uma vertente cristã. Qual é o seu entendimento sobre Gênesis, literal ou não? Como entender Gênesis 3:22? É preciso pedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Como assim? Se Deus não os expulsasse do jardim, a humanidade ainda conseguiria dar um jeito de viver eternamente sem ter o pecado perdoado? Então, existia uma árvore no jardim, essa árvore da vida, que forneceria vida a Adão e Eva, mesmo eles tendo comido da árvore do pecado. É interessantíssimo que quando a gente vai para Apocalipse, existe novamente uma árvore e o fruto dessa árvore cura as nações. Essa árvore é dada, né, às pessoas na nova terra, não é? Nesse novo paraíso que viveremos com o Senhor. Então sim, minha leitura é que existe uma árvore e esta árvore que forneceria vida, certo? É retirada para que eles não mais tenham acesso a algo que Deus colocou fisicamente ali no jardim, tá? Às vezes a gente é muito grego e na nossa mentalidade grega a gente quer que as coisas sejam tudo etéreas, tudo metafísico e tudo pensado num sentido mais, numa forma mais judaica de pensar, e aí mais coerente com o Antigo Testamento. Deus manifestava as coisas de forma muito visível, muito físicas. O relato do jardim é um relato extremamente físico e visível de pessoas pegando em frutas e comendo frutas e por isso obedecendo ao Senhor e sendo levados para longe de Deus, e pessoas comendo frutas e encontrando vida nesse processo. A gente muitas vezes rejeita aquilo que é o modo como Deus organiza as coisas porque parece estranho emocionalmente, porque a gente tá com a mentalidade completamente afastada da mentalidade original do que foi construído e escrito ali. Então pra mim não é um problema. Você acredita que existe algum propósito escatológico na criação do Estado de Israel em 1948? Rapaz, essa é uma pergunta tensa, hein? Eu vou dizer o seguinte, eu não sei, mas eu acho que não. Escatológico, um propósito escatológico, eu não sei, mas eu acho que não. Eu acredito que Deus ainda tratará com o povo judeu. Isso pra mim é bíblico, claramente bíblico. Deus tratará com o povo judeu, porque está em Romanos capítulo 11. Os gentios entraram na aliança, os gentios fazem ciúmes a Israel, mas ainda virá o momento em que Deus tratará o seu povo, haverá a plenitude dos gentios, ou seja, todos os gentios que há de ser salvos serão salvos, e então haverá um tipo de conversão em massa de judeus. Isso pra mim tá em Romanos 11. Agora, a criação de um estado para Israel, um novo templo ali sendo feito, a volta dos sacrifícios, o negócio todo, eu não sei direito, tá? São aspectos escatológicos, pra mim, ainda são muito debatidos, ainda são muito complicados. Por isso, Iago, fala mais de escatologia no canal. Eu falo pouquíssimo de escatologia, porque a escatologia, eu sou cheio de não sei, porque é muito complicado algumas coisas pra mim, tá? Então, assim, eu acho que a criação de um estado de Israel não tem um sentido escatológico, certo? Eu acho.
Israel é o relógio profético do mundo e tal. Eu não acho, tá? Não acho. Mas ainda é uma matéria muito obscura pra mim. Um dia eu apareço pra falar melhor disso, quando eu estiver um pouco mais convicto de algumas questões, tá bom? Mas eu não tenho algumas convicções, não. A serpente mentiu em alguma das coisas que ela comentou, lembrando que a serpente disse que os olhos dos homens seriam abertos. No dia que comesse, ele não morreria, ele passaria a conhecer o bem e o mal, e ele seria como Deus. Sim, certamente mentiu, né? Disse que eles não morreriam aos começos da árvore, que eles seriam realmente iguais a Deus. Quando a serpente se aproxima de Eva, já chega exagerando o mandamento de Deus, ele disse que não tocasse na árvore e tal, não comesse de árvore nenhuma do jardim. Então tudo isso são mentiras. Tudo isso são mentiras da serpente. Então a serpente não chegou falando a verdade. Quando essa serpente, que é identificada como diabo, é certamente o pai da mentira, né? É isso que a gente encontra no Novo Testamento. Diabo, a antiga serpente, é o pai da mentira, né? Ela não há verdade. Então não há de se esperar nenhuma verdade estabelecida, né, a partir do que a serpente disse. Por acaso você, Iago, já leu o apócrifo de João e considerou se o mesmo fala verdades ou não? Hoje, após analisar bem as escrituras, o Gênesis apresentado neste apócrifo faz muito mais sentido pra mim do que o Gênesis do cânon bíblico. Tá, aqui a gente tem um probleminha, tá? Primeiro, porque esse apócrifo de João, ele tá se referindo ao famoso evangelho secreto de João, né? O famoso Evangelho Secreto de João, que é o apócrifo de João, pelo menos é esse que eu conheço, ele é um texto gnóstico, tá? Ele vem da seita dos setianistas. Os setianistas eram um grupo gnóstico que foi muito forte no século II. E esse Evangelho de João, o suposto Evangelho de João, é datado daí, tá? Não há, até onde me consta, nenhum grupo cristão que seja ortodoxo que considere esse Evangelho como útil. Não é que considere verdadeiro. Ninguém considera verdadeiro. Todo mundo na academia considera como uma falsificação gnóstica, tá? Mas ninguém considera útil. Provavelmente ninguém considera útil em grupos ortodoxos. Porque é um documento claramente reconhecido como tendo sido escrito por uma seita que já sabe-se de forma muito bem estabelecida, uma seita que falsificava documentos em nome de Jesus, tá? Então o que a gente tem aqui no Evangelho Secreto de João? Um texto gnóstico que não foi escrito por nenhuma comunidade apostólica. Nós sabemos quais são os documentos apostólicos, tá? A gente volta no passado e descobre quais eram os documentos que as igrejas tinham. Se as comunidades não tinham esses documentos não eram de uso corrente, de uso comum das comunidades cristãs, então não faziam parte do cânon dos textos que foram enviados e distribuídos pelos apóstolos entre as igrejas, tá bom? Quando você diz, aí que mora aqui o problema, tá? Você disse que após analisar bem as escrituras, o Gênesis apresentado nesse apócrifo faz muito mais sentido pra mim que o Gênesis do cânon bíblico. Você tem um problema, tá? Porque você tá rejeitando o cânon que foi percebido e recebido pela igreja cristã. A igreja cristã recebeu um cânon. A gente não pode decidir o cânon, a gente não pode escolher o cânon. A gente não pode escolher os livros que a gente mais preferir ou os livros que a gente achar que faz mais sentido. A gente só recebe os documentos que nos foram dados, certo? Ninguém decidiu o cânon. O cânon foi recebido, porque os apóstolos definiram o cânon. Os apóstolos entregaram um cânon para a igreja. Tá aqui os nossos documentos, tá aqui, recebam-nos. E a gente não pode escolher quais são os documentos que a gente vai decidir ter ou não, tá bom? A gente recebe os documentos que tem na palavra de Deus, certo? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje, respondendo você que é membro, e você que é membro do canal, mande aqui perguntas também, entra lá no grupo do Telegram, vai ser muito bom poder respondê-los. A gente tem vídeo sempre terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, então não deixe de se inscrever e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.